Paz de Cristo, que Deus abençoe a todos. Sejam bem-vindos ao canal Coluna de Betel, a Porta do Céu. Que Deus abençoe você e a sua família. Obrigado por estar mais uma vez aqui conosco, nesse importante negócio, nessa obra que Deus colocou em minhas mãos para fazer. Às vezes eu fico perguntando a Deus, mas Deus, tanta gente letrada que estudou, que aprendeu tanto do conhecimento humano, gente de crachazinho, paletó, de graduação aí no meio da sociedade, e que leu tanto, e que sabe ler tanto. O Senhor me deu essa responsabilidade. Então Deus disse ao meu coração que Paulo disse lá em Coríntios: Ele usa os que não são para confundir os que são. Eu sou essa exceção na mão de Deus, que não são na mão de todos aqueles que vê os vídeos, que despreza, que nem ligam e que acha que não dá para acompanhar porque eu não tenho nenhum engajamento no que diz respeito a uma hermenêutica e um português, um aportuguesado, sei lá o que quer dizer, o que eles querem dizer com isso. Eu não tenho nada para atrair eles. Eu não conto uma piada, eu não faço uma palavra para eles dar risada, eu não faço um mimo aqui ou coisa do tipo. Eu só falo a verdade. Aí eles acham que não dá para seguir. E até zumba. Mas eu não estou preocupado com você nem com ninguém. Eu estou preocupado em adorar o meu Deus, em agradar o meu Cristo. Quem morreu na cruz por mim foi Jesus Cristo. Não foi Mamon, não foi a Igreja Batista, Metodista, Assembleia, Paz e Vida, Renascer, Universal, Mundial, o que quer que seja. Não foi o catolicismo romano, pelo contrário, o catolicismo nos mataram e vai vir a fazer tudo de novo futuramente. Não foi o político que vocês tanto adoram, não foi Bolsonaro, não foi Lula, muito menos essa coisa que está aí nos Estados Unidos, esse tal de Trump. Não foi nada disso que morreu por mim. Quem morreu por mim deixou a sua marca lá na cruz do Calvário e a sua maior marca na sepultura, vazia. Ele ressuscitou. Está sentado à direita do Pai nas alturas, e aqui estou eu. Enquanto houver sangue correndo em minhas veias, Ele vai usar para o que Ele quiser. Portanto, vou pregar e vou dizer: há tempo e é fora de tempo. Os homens precisam se arrepender. E se os crentes não se arrependerem, para sair da mão desses pastores vendidos a Mamon e a política, e a esses partidos políticos e a esses políticos que estão aí no Brasil hoje, principalmente isso que está vindo de fora dos Estados Unidos e a fim de arruinar a nossa nação e pegar o Brasil nas mãos dele. Se vocês não se arrependerem, crentes da Assembleia e de todas as igrejas, e desgrudar dessa gente, desarraigar dessa gente, que se diz pastor e misturado com isso, vocês vão ver a ruína e a mão de Deus contra vocês. Não é Satanás, não. É a mão de Deus contra vocês. Satanás está querendo matar aqueles que querem fazer a lei, usando até pastores, pastoras, para dizer que vai matar, vai matar. Não vai matar ninguém, não. Só vai morrer quem Deus permite que morra. Aqueles que não querem cumprir com a lei, esses ele vai permitir que Satanás pegue. Mas os que obedecem a lei e cumprem a lei, quem vai guardar vai ser Deus. Pode ter certeza disso. Portanto, queridos, Satanás pode vir do jeito que ele vier. Pode levantar como ele quiser. Deus pôs a mão. Ele não tem capacidade de agir perante a mão de Deus. Portanto, vos digo que se não se arrependerem e servirem a Cristo em espírito e em verdade, vocês virão a permissão de Deus para que Satanás os destrua tudo como ele está querendo. E Deus tem pressa de agir. Está
chegando o tempo do anticristo reinar e ele quer que isso aconteça porque Cristo não pode voltar. Cristo está parado sem poder voltar para buscar a igreja dele, porque tem que cumprir a profecia. É necessário que o anticristo reine antes. E ele não pode fazer porque os crentes estão barrando isso. Então olha para um homem, esse é o anticristo, olha para outro, esse é o anticristo. Ele masca anticristo para os crentes, o dos Estados Unidos é anticristo para os crentes. Tem nada de crente de anticristo aí. O que tem aí é o espírito das trevas de Satanás usando pela ganância do dinheiro, pelo poder do dinheiro, pelo poder e a exaltação humana, querendo ser Deus, parecendo ser Deus. Esse cara não é Deus. Está vivo hoje, amanhã pode estar na sepultura, queridos. Para de estar dando mão ao inimigo. Quem manda é Deus. Quem manda é Jesus de Nazaré, acabou. O anticristo virá? Virá. Esses são instrumentos? São instrumentos. São usados como os pastores são usados, como os padres são usados, como eu, se não tomar cuidado, vou ser usado. Não tem bom. Ou você divide os caminhos e siga, porque não pode adorar dois senhores, ou você vai ser instrumento de um ou do outro. Ou adora a Deus ou adora o diabo. E o povo está inclinando para adorar Satanás. Portanto, queridos, o anticristo vem. Mas esses daí, sai fora com isso, para com isso, sai fora disso. Tem nenhum anticristo aí. Tem os instrumentos do anticristo que preparam o seu caminho e eles estão fazendo isso. O anticristo virá. Já, já. Mas antes dele vir, toda essa gente que está aí vai descer a sepultura. Todos eles dessa sepultura. Todos esses políticos que você está vendo aqui no Brasil hoje, essa briga toda, China, Coreia, Japão, Rússia, Estados Unidos, Cuba, Venezuela, toda essa gente, todos esses políticos que estão aí. Antes do anticristo reinar, todos eles vão descer a sepultura, com certeza absoluta. Eu queria ver ele chegar, mas vai demorar ainda um pouco de tempo. Acho que Deus me leva antes. Eu acho que Deus me leva antes. Por que eu queria esperar ele chegar e ver ele no seu trono? Para olhar para a cara de vocês, crentes, que falou tantas asneiras a respeito desse anticristo. Até o adventismo. Todos vocês que falaram tanta besteira. O anticristo é isso aqui, o anticristo é aquilo ali, o anticristo é isso, o anticristo é aquilo. E o anticristo não é nada mais, nada menos do que o próprio Satanás. Ele, Satanás, fazendo o papel dele através da vida de um homem que ele vai escolher, que ele vai pegar para si desde o ventre da mãe. Então, meus queridos, retrate-se disso, desgrude-se dessa loucura que vocês estão aí. Direita, esquerda, direita, esquerda, direita, esquerda, que não tem nada disso. Não passa de um dragão de duas cabeças. Matando e destruindo. É só olhar, pelos frutos conhecereis, e você vê o que os da direita quer e o que os da esquerda quer. O da direita não pode trabalhar porque o da esquerda não deixa. O da esquerda não pode trabalhar porque o da direita não deixa. Quem vai sofrer é tu, bobão. Abraçando com eles. E eles sempre voando, como diz o Nordeste, por cima da carne seca, e vocês soterrados embaixo das contas a pagar. Ele vai fazer, é o que estão fazendo. Por isso é que eu tenho pregado a palavra de Deus e tenho mostrado a vocês que se o homem não se arrepender e se achegar a Cristo, ele será condenado. Nós temos falado sobre essa tal reforma aí que o povo tanto aprecia. Quem? Os crentes, né? Dizendo ser Deus na vida de Martim Lutero, no que diz respeito à salvação. Martim Lutero poderia ter tido alguma coisa de Deus, mas nesse trabalho dele, nesse título, reforma, está bem distante de Deus como o Oriente do Ocidente. Jamais se aproxima. Reforma
jamais se aproxima de Cristo, da sua salvação. Abram comigo aí no capítulo de número 3 do Evangelho de São João. Vamos ler um texto aqui, vamos meditar um pouco nesse texto para vermos o que representa salvação em Cristo e o que Cristo ordenou para que os homens fizessem para pertencer a Ele. Versículo de número 1, João 3. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este foi ter de noite com Jesus e disse: Rabi, sabemos que és mestre, vindo de Deus, pois ninguém poderia fazer estes sinais miraculosos que tu fazes, se Deus não fosse com ele. Jesus respondeu: em verdade, te digo que quem não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Então veja uma coisa, o rapaz era cheio de sabedoria. O Nicodemos, doutor, considerado como doutor da lei, conhecedor de toda a corte judaica, de todo o conhecimento religioso e nas leis do judaísmo. Mas quando ele vê Jesus, ele viu que Jesus tinha algo diferente, que não era humano, que não era terreno, que não era judaico, que não era dessa terra, que não era dos homens desse mundo. Ele viu que Jesus tinha algo que vinha de Deus, dos céus. Vai perguntar para Jesus. Foi de noite, porque tinha vergonha, né? Você tem vergonha de Cristo, ô crente? Você tem vergonha de ser cristã, mulher? Quer se vestir como o mundo e andar de qualquer jeito? Por isso que anda aqui sempre, porque você tem vergonha de ser chamada de crente, né? Quem se envergonha de Cristo, filha, será envergonhado diante dos homens por Ele. Eu te aconselho, seja envergonhada pelos homens por adorar a Deus, porque será exaltada por Ele por adorar a Deus. É bem melhor para você. Melhor para vocês, não? Seja exaltado diante de Deus por rejeitar a direita, a esquerda e político. Seja rejeitado diante dos homens por rejeitar direita e esquerda perante os políticos. E seja abraçado por Deus para rejeitar todas essas obras. E abraçado por Deus para fazer o que Paulo disse, com as armas da direita e da esquerda, por honra e por desonra, por boa fama e por má fama, servindo a Deus, porque as armas da nossa milícia não são carnais. Portanto, meu querido, quem se envergonha diante dos homens por causa de Deus, será exaltado perante Ele. Agora, quem tiver vergonha dele perante os homens, será envergonhado por ele. Nicodemo tinha medo, tinha vergonha, não queria aparecer. Mas ele faz a pergunta para Jesus. Pergunta até que pertinente, né? Ele diz para Jesus: ninguém faz esses milagres que tu faz se Deus não for contigo. Ele sabia disso. Aí Jesus responde para ele. E Jesus já conhecia o coração do rapaz, né? Jesus sabia a intenção dele, Jesus sabia o que ele queria, Jesus sabia o que ele estava querendo fazer. Jesus já foi logo para ele e disse: olha, Nicodemos, você tem que nascer de novo. Você é carne, querido. Você precisa nascer de novo. Tudo que você sabe, tudo que você tem, tudo que você é, eu sei. Você é um carnal. Você é nascido do pecado. Para me pertencer ao que você quer, para fazer o que eu faço, tem que nascer da água e do Espírito. Por isso, pastor, se você não nascer da água e do Espírito, meu querido, politicamente você não vai fazer nada. Besteira como você está fazendo. E abrir a boca para falar o que você fala, e por isso os crentes têm uma vergonha na terra hoje. Mas enquanto vida Deus me der nesse corpo, eu batalharei e mostrarei ao Brasil e até o mundo que a igreja que está aí na mão de vocês
não é a igreja que Cristo comprou com seu sangue. Tenha certeza disso. Não é Cristo que será envergonhado. Ele está sendo por causa de vocês. Mas é vocês que serão envergonhados. Vocês são grandes hoje no meio dos políticos, lá todo, né, no meio deles, nas reuniões deles. Você vai ter uma reunião com eles. Viu? Para descer para o lago de fogo. No dia do trono branco. Se não se arrepender a tempo. Receio que tem alguns que não tem mais jeito, né? Pelos frutos os conhecereis, quem disse foi Jesus. Então, alguns que eu acho que não tem mais nem saída, está condenado mesmo, não tem mais jeito. Pelo que eles praticaram já, fizeram e continuam a fazer, dificilmente terá perdão. Dificilmente. Eu não vou perdoar. Se tu quiser ser salvo, tu te vira, corre atrás. Mas eu não vou perdoar. Eu vou chegar diante do trono branco. Enquanto eu preguei a verdade e levantei a tua palavra para dizer ao mundo que se não se arrepender serão condenados, eles diziam que não tinha nada a ver e fez isso com a tua obra. Vou falar. Vocês podem ter certeza. Todos vocês que estão misturados na política, eu tenho essa questão contra vocês diante de Deus, diante do trono branco. Salvo ou condenado, pode ter certeza. Da minha boca essa palavra sairá, porque eu serei uma das testemunhas. Que testemunha? Da pregação do Evangelho. Não é das 144.000. Mas uma das testemunhas da pregação do Evangelho, daqueles que Cristo escolheu. Eu sou um, vocês são tropeço no meu caminho. Na pregação do Evangelho e na doutrina. Enquanto que Deus disse através do apóstolo, não pôr tropeço aos irmãos, vocês me escandalizam. E o que vocês fizeram com a igreja, assembleanos, batistas e metodistas e todos vocês, o que vocês fizeram com a igreja de Cristo misturando essa política, com esse partido que está aí, com esse candidato aí, com Lula, com Bolsonaro, toda essa gente junto, vocês me escandalizaram. Vocês são uma vergonha para Cristo, vocês são uma vergonha para mim, vocês são uma vergonha para o Evangelho. É ridículo o que vocês fazem e a boca de alguns quando abre para falar uma coisa. Ridículo, porcos imundos. Bem disse o apóstolo Pedro, o cão voltou ao seu próprio vômito e a porca lavada ao despojador de lama. É isso que você mostra hoje, você é uma porca no despojador de lama, querido. E um cão no vômito, não tem saída. Eu não vou aceitar isso. Eu vou batalhar com todas as minhas forças. Com toda a graça e misericórdia do meu Cristo em minha vida. Mas vou mostrar que a igreja de Cristo não está misturada com essa imundícia que vocês colocaram. O Nicodemos vai para Jesus e Jesus diz, necessário vos é nascer de novo, Nicodemos. Perguntou-lhes Nicodemos, como pode um homem nascer sendo velho? Poderá voltar ao ventre de sua mãe e nascer? Assim são vocês não sabem nem o que vocês falam. Vocês são sabidões, humanamente falando. É o que vocês sabem. Vocês leram a Bíblia para discutir os direitos de vocês humanos na terra, na tua empresa, o que te traz benefício, o que prodigica o trabalhador, o teu empregado. É isso que você aprendeu a fazer e que seja favorável a ti. Foi isso, pastor, que você aprendeu. É igual a Nicodemo, você sabe muito. Mas da vida eterna, você nem perto está chegando. Nicodemo não sabia. Nascer de novo? Ora, vocês é reformado, como é que você sabe o que é novo nascimento? Vocês sabem o que é ser reformado, não o que é nascer de novo. Mas aqui, em Colônia de Betel, você sabe o que é nascer de novo. Porque pela graça e misericórdia, o Espírito de Deus as revelará. Aí ele diz aqui, ó, os 5. Jesus respondeu, em verdade, te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. E para nascer da água e do Espírito, meu amado, vou te dar umas receitas. Abram comigo em Provérbios de Salomão. Vem de longe esse aviso de Deus para Israel. Provérbios de Salomão, capítulo de número 29. Olha o que a Bíblia diz. Diz assim a Bíblia, capítulo de número 29,
e no versículo de número deixa eu achar aqui. 19. O servo não se emendará com palavras, ainda que entenda, não obedecerá. Palavras humanas, meu querido, não vai te fazer nascer de novo. Senão Nicodemos se emendava. Senão Nicodemos era convertido, mas sabedoria humana não te une a Cristo. Sabedoria terrena não te torna um crente novamente nascido. Palavras de sabedoria humana, palavra teológica, palavra de conhecimento humano, palavra de doutores humanos dessa vida, não te leva ao novo nascimento. O que te leva ao novo nascimento é se arrepender e nascer de novo e conhecer a sabedoria e o conhecimento de Deus. Por isso é que você é um reformado. No capítulo de número 7 de Jeremias, abram comigo aí, por favor. Jeremias 7. Que Deus diz para o povo de Israel? Profeta que sofreu muito na mão de Israel, esse profeta aqui, provado por Deus. A falsa religião, querido, é sem valor. A religião falsa não agrada a Deus. Vocês estão vivendo uma falsa religião. Direita e esquerda dentro da igreja é falsa religião, é falsidade contra vocês mesmos, crente. Não dá para vocês olhar para esses pastores e dizer, vocês estão mentindo. Tenha caráter, crente, por favor, sai fora disso. É o que Jeremias está dizendo aqui, o versículo de número 1 do capítulo 7 do seu livro. Palavra que da parte do Senhor veio a Jeremias. Ponha-te à porta da casa do Senhor e proclame ali esta mensagem. Ouve a palavra do Senhor, todos de Judá, os que entrais por esta porta para adorar-lhes ao Senhor. Assim diz o Senhor dos exércitos. Eita, como eu gosto de ouvir falar. O Senhor dos exércitos. Não é exército chinês, não é exército coreano, não é exército russo, não é o exército americano. É o exército dos exércitos de toda a terra, de todos os homens da terra e da glória dos seus anjos. Ele diz assim: assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel, emendai. Queridos, falsa religião não adianta. Queridos, frequentar a igreja só não adianta. Meus amados, só tomar ceia não resolve nada. Só dar ceia e ouvir, só dar dízimo e ouvir promessa dos pastores é perca de tempo. O que você precisa fazer? Tudo isso será feito, mas a primeira coisa está aqui, ó, Deus dizendo para Israel através de Jeremias: a falsa religião não leva a lugar nenhum, senão a condenação eterna. Aí ele diz aqui, ó: assim diz o Senhor dos exércitos, Deus de Israel, emendai os vossos caminhos e as vossas obras, e eu vos farei habitar neste lugar. Querem morar na Nova Jerusalém? Com direita e esquerda, brigando por Trump, por Bolsonaro, por Lula, e ainda, oh meu irmão, se conscientize, tu vai parar no fogo. Nasça de novo, se arrependa e sai dessa reforma que só vai te levar para a condenação. E aí você vai dizer, isso foi lá no passado. Não é assim que os crentes falam? Então abrem Atos dos Apóstolos. Abra Atos dos Apóstolos. Eu vou te dar essa receitazinha aqui do Senhor. Enquanto Deus está tendo misericórdia de ti, viu? Chegou uma hora que ele vai travar e nem vai falar mais. Quer morrer? Vai morrer. É assim que Deus vai fazer. Está te chamando todo dia.
Atos dos Apóstolos, capítulo de número 26, Paulo, perante o rei Agripa. Tem gente querendo ser apóstolos, querendo ser pastor. Pois é, e não quer passar pelo que Paulo passou, rapaz? Você quer ser apóstolo? Você é apóstolo mesmo? Seu mentiroso? Você é mesmo? Então enfrenta o que Paulo enfrentou, porque o que Paulo enfrentou foi a mesma coisa que Pedro enfrentou, Tiago, Filipe, Tomé, Bartolomeu, todos eles por causa do nome de Jesus e por causa da verdade. Tu enfrenta o quê? A perseguição religiosa. Que perseguição religiosa, rapaz? Que perseguição por causa do evangelho que está aí na igreja hoje, através desses pastores? Que perseguição nenhuma, deixa de ser mentiroso. Isso é perseguição política, dinheiro, mamon, grana. Essa é a perseguição que está aí, petróleo. Essa é a perseguição que está aí na igreja hoje, na mão desses pastores que se diz ser de Deus, que é das assembleias, de todas as igrejas, né? Essa é a perseguição que está com eles, perseguição comercial, perseguição religiosa, perseguição dinheiro, fama, e nunca perseguição por causa da doutrina, disciplina, a verdade e a salvação. Esquece, por causa da salvação virá, por salvos, Deus provando os salvos. Em breve, a grande tribulação para os salvos virá. Mas essa tribulação tem tribulação do dinheiro, desde o princípio que ela está assim. Então, capítulo de número 26, Paulo, no Atos dos Apóstolos, no capítulo 26, Paulo perante o rei Agripa. Veja aqui o versículo 16. Agora levanta-te e ponha-te em pé. Eu te apareci por isso, para te fazer ministro e testemunho, tanto das coisas que tens visto, como daquelas pelas quais te aparecerei. Ainda, eu te livrarei deste povo. Jesus encorajando Paulo. Coisa não era brinquedo, meu querido. Enfrentar a deusa Diana dos Efésios, toda aquela gente que jejuava 7 dias para matar Paulo, para ver Paulo morto. Pois é, está jejuando para quê? Para o teu candidato não sofrer, para o teu candidato ganhar, para a tua direita ganhar, para a tua esquerda perder, para a tua esquerda ganhar. Tu está orando para isso, jejuando para isso, né? Não é isso? Igualzinhos os que fazia com Paulo. E Paulo cansado da tribulação. Cristo vinha animar a Paulo e diz para Paulo, o 17: eu te livrarei deste povo e dos gentios, para lhes abrir os olhos, e das trevas os converter à luz, e do poder de Satanás a Deus, a fim de que recebam remissão dos pecados e herança entre aqueles que são santificados pela fé em mim. Se é Cristo, Paulo, eu te livrarei de todos os perseguidores, eu te livrarei do gentio que vem te perseguindo. Agripa era um. Eu te livrarei dessa gente, mas eu te chamei, Paulo. É para você fazer com que ele se converta das trevas para a luz, que ele saia do poder de Satanás ao poder de Deus. Sai, igreja! Sai, Batista! Sai, Assembleiano! Sai, Metodista! Sai, Deus é amor! Sai do poder de Satanás! Vem para o poder de Deus! Sai do poder de Mamon! Vem para o poder de Cristo! Sai das trevas! Vem para a luz! Paulo estava pregando, advertindo, e as perseguições em cima dele. Está perseguido por quê, apóstolo? Por causa do dinheiro? Você está perseguido por causa de fama, pastor. Você está perseguido porque você entrou no chiqueiro. Você é como um porco imundo. Por isso você é perseguido, não por causa do evangelho. Perseguição religiosa, perseguição por causa do evangelho, não há um mínimo no que estou vendo aí. Pelo contrário, estou vendo escândalo e vergonha. Cuidado para Deus não me permitir que Satanás vire a mão contra vocês, hein? É bom vocês se retratarem a Deus antes, se arrepender antes, que é melhor para vocês. Porque Deus não vai poupar mesmo.
tenha certeza. E aí Deus está dizendo aqui, o apóstolo Paulo, eu quero que você vá a eles para a conversão deles. E o versículo 19 ele diz assim: pelo que o rei Agripa, não fui desobediente à visão celestial. Quando Cristo chamou a Paulo, ele fala para Agripa aqui, ó, todo o testemunho da visão que Deus deu para ele. Deus te deu que visão, apóstolo? Tu ia ser um milionário, né? Que tu ia sofrer por causa do evangelho. Deu não. E você, apóstolo? Estranho, né? Diferente desses. Aí ele diz aqui, ó, eu não fui negligente, eu não fui desleal, Agripa. Eu não desobedeci o chamado do meu Deus. Versículo 20 ele diz assim: antes, anunciei primeiramente aos que estão em Damasco e em Jerusalém e por toda a terra da Judeia e aos gentios que se arrependessem e se convertessem a Deus e se emendasse, arraigasse o que Jeremias diz: se emendem Israel a Cristo com boas obras, se emende igreja a Cristo com boas obras. É o que Paulo está dizendo aqui, é o que Deus está falando, com atitudes de fé e de amor a Cristo Jesus, e sai dessa reforma, sai dessa coisa que vocês estão apegados, que vocês vão perecer. E ele diz aqui: e aos gentios que se arrependessem e se emendasse a Cristo, e se convertesse, emendassem a Cristo, emendasse a Deus. Cristo e Deus é a mesma coisa. Aí ele diz aqui, ó, fazendo obras dignas de arrependimento. Por causa disso, os judeus lançaram mão de mim no templo e procuraram matar-me, mas alcançando socorro de Deus, até o dia de hoje, permaneço dando testemunho, tanto aos pequenos como a grandes, não dizendo nada mais do que o que os profetas e Moisés disseram que deviam acontecer. Isto é, que o Cristo devia padecer e, sendo o primeiro da ressurreição dos mortos, devia anunciar a luz a este povo e aos gentios. Por isso aqui estou eu, por isso estou pregando, por isso eu tenho orgulho de dizer essa verdade, porque esse Cristo me deu esse privilégio, e vocês que dizem ter esse privilégio de ser nova criatura, o que vocês estão fazendo? Volta de novo lá para João. Se tu não te emendar a Cristo, querido, tu vai sobrar no lago que arde com fogo e enxofre. Versículo de número 6, diz aqui o Senhor Jesus a Nicodemos: o que é nascido da carne é carne, mas o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilheis de eu te ter dito: necessário vos é nascer de novo. O vento sopra onde quer e ouve-se a sua voz, mas não sabe de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Nicodemos perguntou: como pode ser isso? Pergunta para você mesmo. Como é que eu posso dizer que nasci de novo, sendo reformado e tomando o rumo que eu tomei? Cegos e nus são esses que se diz: rico sou, estou enriquecido e de nada tenho falta.
cegos e mortos são os que acompanham e os que seguem. Versículo de número 9. Nicodemos perguntou: como pode ser isso? 10. Respondeu Jesus: tu és mestre em Israel e não compreende essas coisas? Tu és pastores que vivem brigando e politicando de todo jeito e não sabem entender e compreender que quem nasce de novo é diferente de quem é reformado? E diz que sabe tudo? Aí ele diz aqui: em verdade te digo, que nós dizemos o que sabemos e testificamos do que vimos. Contudo, não aceitais o nosso testemunho. Se vos faleis de coisas terrestres, e não crestes, como crereis se vos falo das celestiais? Se eu falo a língua de vocês podem até entender, mas como eu falo da língua espiritual, em Cristo Jesus, vocês me odeiam. Aí Cristo diz assim para ele: Nicodemos subiu ou melhor, ninguém subiu ao céu, senão o que desceu do céu, o Filho do Homem que está no céu. Falava de si mesmo. Ao versículo 14. Assim como Moisés levantou a serpente no deserto, da mesma forma, importa que o Filho do Homem seja levantado. Jesus está dizendo: vocês vão se apoderar de mim, porque vocês não querem a verdade que eu digo. Vocês querem o engano, vocês querem a mentira, vocês querem o mundo. Vocês amanhã serão a testemunha do mal contra mim, porque a verdade vocês não querem ouvir. Se não nascer de novo, não pode ver o reino dos céus. O 15. Para que todo aquele que nele crê tenha a vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho Jesus Cristo, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Foi para isso que Cristo veio ao mundo. Para você nascer de novo, meu querido. Se arrepender e ser nova criatura. Aí ele diz aqui: porque Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crer nele, ou melhor, quem nele crê, não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porque não crê no unigênito Filho de Deus. Ah, mas eu creio. Tu crê nada, tu está abraçado com direita e esquerda. Tu crê no teu pastor e não em Cristo. Aí ele diz assim: a condenação é essa: a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as obras deles eram más. Todo aquele que pratica o mal aborrece a luz e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Mas quem vive de acordo com a verdade vem para a luz, a fim de que se vejam claramente que as suas obras são feitas em Deus. Aí está as tuas obras, pastores. Por isso que eu digo que vocês é uma força imunda. É um porco no vômito, porque eu estou vendo as tuas obras. Venha para a luz e pratica obras dignas de arrependimento. Sai da reforma, igreja, enquanto há tempo. Ainda há tempo para alguns. Ore comigo nesse momento. Meu Deus e meu Pai, como é bom ouvir a tua palavra. Como é maravilhoso falar a tua palavra. Essa é a minha vida, Jesus. Tu sabes disso. Esse é o meu desejo. Tu sabes que desde o dia que te conheci, naquela visão à noite, levantei as minhas mãos para os céus diante de ti. Como Paulo teve essa visão de ti. E mostrou o testemunho ao rei Agripa.
Eu também, naquele dia que tu me deu aquela visão, que vi a tua luz perante mim, levantei as minhas mãos para os céus e disse para o Senhor, enquanto houver sangue correndo nessas veias, usa, se necessário for, para te adorar, para que o mundo te adore, para que as vidas cheguem a ti. Como Paulo não foi negligente à visão, eu não serei negligente o que diz para o Senhor. Estou pronto a te servir. Essa é a minha vida, Senhor. Estou pronto a falar a verdade e morrer por ela, se necessário for. Mas a tua igreja sairá da direita e esquerda humana, desse dragão de duas cabeças. Fica com eles quem quiser, mas os teus serão resgatados e virão a ti para te adorar. Por isso, Senhor, estenda tuas mãos de poder e tenha misericórdia do teu povo. Usa a tua igreja, aqueles que são teus, porque tu as revelarás, os que te servem e os que não te servem nesta nação. O mundo que hoje tem a igreja como os imundos, os crentes imundos, é assim que está a tua igreja, a tua fama na igreja hoje. Mas tu diz, sai daquele por quem o teu nome foi blasfemado, foi envergonhado. Eu te peço a Deus, que em nome de Jesus Cristo, dê-me graça. Quero levar o teu evangelho sempre. Quero levar a verdade sempre, quer ouço, quer deixe de ouvir. Porque se o Senhor que veio para me salvar morreu por todos os meus pecados e não foi negligente ao Pai, por que eu serei? Com um favor imerecível que tu fez para mim, por que eu serei negligente, Senhor? Dá-me graça e usa-me. Mas a tua igreja haverá de sair do meio dessa direita e dessa esquerda, desse dragão de duas cabeças que está aí, colocado pelos pastores, assembleanos, batistas, metodistas, apóstolos, que se diz apóstolos, missionários, bispos, coisa que tu, no templo de Jerusalém, rejeitou em Israel. E diz que a tua casa não era casa do comércio, não era casa da política. Viraram a cabeça do teu povo para seguir a eles, e o teu povo está se perdendo. Mas enquanto tu quiser, Senhor, eu estou aqui. Usa-me em tuas mãos, para que a tua igreja receba a honra e tu receba o louvor e adoração para sempre. E sejas glorificado pelo teu povo. Obrigado, Deus, por tudo. Abençoa a nossa nação e sara a nossa terra, Pai. Faz justiça em nosso favor. Em nome de Jesus, Pai. Deus, eu sei que é uma guerra política. Eu sei que é uma guerra humana, o que está acontecendo no Brasil. Sei que não é por causa do Evangelho, não é por causa da perseguição do Evangelho, da graça e da tua misericórdia sobre a salvação. Não é, eu sei que não. É força política, portanto eu te peço, em nome de Jesus, afasta tudo isso da nossa nação. Faz justiça, usa para que se faça justiça quem tem que fazer justiça. Pega esse homem dos Estados Unidos e arranca ele do nosso caminho, Pai. Se ele não quiser se converter, joga na sepultura. Ou se ele não quiser deixar o Brasil em paz, porque se converter ele não vai mesmo. Mas se ele quiser deixar a nossa nação em paz, os nossos necessitados, a nossa terra em paz, joga na sepultura. E que tu seja glorificado. Tu sabes que eu não tenho político para mim. Tu sabes que eu não tenho direita nem esquerda. Eu tenho o Senhor como meu Deus, como meu Salvador. Mas estou vendo o teu povo perecendo por causa dessa direita e esquerda, esses políticos. Por isso, Deus, faça justiça. E aqueles que querem fazer justiça, proteja-os, guarda-os. Que as forças malignas de Satanás, as promessas de morte que ele tem feito, inclusive na boca de pastores e pastoras, sejam frustrados. E tu os conserve a lei e a justiça para o bem do teu povo e da tua terra, Pai.
Abençoa a nossa nação, Pai. Sara a nossa terra, Pai. Abençoa os menos favorecidos, os pobres, os aposentados, Pai, que tanto vai sofrer nessa terra por causa dessa gente. Abençoa, meu Deus, o homem do campo, abençoa os jovens, tem misericórdia, Senhor. É o que eu te peço, Pai. E te agradeço. Em nome de Cristo Jesus, o Redentor, hoje e para sempre. Amém. Que Deus te abençoe, meu querido irmão. Até o nosso próximo vídeo. Fique em paz.